Por que tantos funcionários de alto escalão e soldados estão desaparecendo na China? O desaparecimento do general Li Shangfu da vida pública se seguiu ao do ministro das Relações Exteriores Qin Gang. Expurgos têm se tornado cada vez mais recorrentes sob comando de Xi Jinping, foto BBC. Xi Jinping confiava neles e os apadrinhava. Agora eles parecem ter caído em desgraça. Nos últimos meses, vários altos funcionários chineses desapareceram da vida pública. Isso suscitou intensas especulações sobre se o presidente chinês iniciou um expurgo especialmente dos cargos ligados aos militares. A última pessoa que parece ter caído em desgraça é o ministro da Defesa Li Shangfu, que não é visto em público há algumas semanas. Embora sua ausência não tenha sido considerada incomum no início, o escrutínio intensificou-se quando o importante diplomata americano falou publicamente sobre seu sumiço. Segundo uma reportagem da agência de notícias Reuters, o general Li, que supervisionava a aquisição de armas para o Exército de Libertação Popular, ELP, estava sendo investigado por compra de equipamento militar. Seu desaparecimento ocorre semana depois de dois altos funcionários das forças de foguetes, o braço militar que controla os mísseis nucleares da China, e um juiz do Tribunal Militar terem sido demitidos. General Li Shangfu desapareceu da vida pública, foto BBC. Agora circulam novos rumores de que alguns comandantes da Comissão Militar Central do Partido Comunista Chinês, PCC, que controla as Forças Armadas, também estão sendo investigados. Quase não houve explicação oficial para essas expulsões, para além de motivos de saúde, o que deu origem a todo tipo de especulação. A principal teoria é que as autoridades chinesas estão reprimindo a corrupção do Exército de Libertação Popular. As Forças Armadas têm estado em alerta máxima. Em julho, emitiram um apelo inusitado pedindo à população informações sobre a corrupção dos últimos 5 anos. Segundo a BBC Monitoring, desde abril, Xi parece ter iniciado uma nova ronda de inspeções. Nos últimos meses, o presidente chinês fez 5 visitas a bases militares. Pouca transparência nos gastos militares. A corrupção tem sido um problema endêmico nas Forças Armadas chinesas, especialmente desde que a China começou a liberalizar a sua economia na década de 1970, diz Jamie Sharp, pesquisador da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Singapura, o que estuda a relação entre o Partido Comunista Chinês, PCC, e o Exército. Todos os anos, a China gasta mais de 1 trilhão de yuans, cerca de 680 bilhões de reais, da área de defesa, sendo que parte desse valor é destinado à aquisição de equipamentos militares que, por razões de segurança nacional, não podem ser totalmente divulgados. Essa falta de transparência ainda é agravada pelo sistema centralizado de Partido Único da China. Ao contrário do tipo de escrutínio público a que as Forças Armadas de outros países estão sujeitos, na China elas são supervisionadas exclusivamente pelo PCC, lembra Char. China aumentou os gastos militares em mais de 7% este ano, foto BBC. E embora Xi tenha sido bem sucedido no controle da corrupção dentro das Forças Armadas e na restauração da sua reputação até certo ponto, erradicar a corrupção é uma tarefa hercúlea, se não impossível, pois exigiria reestruturação sistêmica que acredita o Estado autoritário ainda reluta em impor, acrescenta o especialista, até que o governo do PCC esteja disposto a implementar um sistema legal adequado que não seja mais monitorado por si mesmo, esses expurgos continuarão a ocorrer. Estados Unidos denuncia manobra agressiva de caça chinês. Paranoia? Mas os sumiços também podem ser atribuídos ao aprofundamento da paranoia do governo chinês no contexto em que a relação da China com os Estados Unidos está cada vez mais complicada. Em julho, uma lei abrangente de contra-espionagem entrou em vigor no país, dando às autoridades maior poder e margem para conduzir investigações.
Pouco depois, o Ministério de Segurança do Estado da China incentivou publicamente os cidadãos a ajudar as autoridades a combater atividades de espionagem. O sumiço do general Li segue ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Kang, cuja demissão em julho também fez com que as especulações atingissem um nível máximo. Nesta semana, o jornal americano The Wall Street Journal noticiou que Kim estava sendo investigado por um suposto caso extraconjugal que teria resultado no nascimento de uma criança dos Estados Unidos. Chanceler chinês Qin Gang pode ter tido um caso extraconjugal com uma americana, foto BBC. Ter um caso não é desqualificar o ciclo de elite do Partido Comunista, mas ter um com alguém que pode ser suspeito de ter ligações com inteligência estrangeira e ter um filho com o passaporte do seu principal rival geopolítico, se não inimigo, pode ser, diz o analista chinês Bill Bishop. Há também especulação de que Xi esteja agindo sob pressão do partido para limpá-lo internamente, uma vez que a China sofre com uma desaceleração da economia pós-Covid e com o aumento do desemprego entre jovens. No sistema político da China, Xi não é apenas o presidente da China, mas também seu principal comandante militar. De certa forma, os desaparecimentos são um sinal de instabilidade da liderança do líder chinês. Liderança de Xi. Os analistas também apontam que tanto o general Li como Qin não eram apenas ministros, mas também ocupavam cargos mais elevados como conselheiros de Estado e eram apadrinhados por Xi. Portanto, as suas quedas repetidas podem manchar a reputação do presidente chinês, mas nem todos pensam assim. Há quem acredita que eles podem ser uma demonstração de força de Xi. Filho de um oficial expurgado do PCC, Xi é famoso pela sua repressão pública à corrupção, que serve simultaneamente como expurgos políticos destinados a erradicar os seus inimigos, dizem os analistas. O orçamento militar de Pequim, que ronda 225 mil milhões de dólares, ainda não excede a dos Estados Unidos, foto BBC. Desde Mao Tse-tung, nenhum outro líder chinês se igualou a Xi quanto a medidas repressivas. Estima-se que elas tenham atingido milhares de comandantes ao longo dos anos e tenham como alvo tanto oficiais de baixa quanto de um alto escalão. Tudo começou com a campanha Tigres e Mosca, lançado logo após Xi se tornar presidente da China em 2013. As Forças Armadas não foram poupadas e até 2017 mais de 100 oficiais de alta patente acabaram demitidos. Naquele ano, a agência de notícia estatal Xinhua noticiou que o número excedia em muito ao número de generais mortos nas guerras para criar a nova China. Mas a questão mais importante gira em torno do sinal enviado pelos últimos desaparecimentos e do seu impacto final. Acomodando cobranças, analistas dizem que isso criaria um clima de medo do exército do governo. E embora este possa ser um resultado desejado para garantir a lei, também provocaria um efeito desmoralizante. Anos de erradicação sistemática daqueles que caíram em desgraça e de preenchimento de posições em topo com pessoas leais a Xi, pode significar que Xi se cercou de homens que não o confrontam. Na opinião de Char, a ausência de vozes dissonantes poderia representar uma instabilidade para a liderança do presidente chinês, pois poderia afetar negativamente a segurança nacional e a política externa do país. Na verdade, os desaparecimentos ocorreram durante um período tenso no Estreito de Taiwan, para onde a China enviou mais navios de guerra e aeronaves militares nas últimas semanas. Qualquer interrupção na comunicação sobre política externa e diplomacia de defesa seria particularmente preocupante, pois poderia levar a acidente e a gestão da escalada se tornaria mais difícil, diz Yan Chong, membro não residente do Centro de Estudo Carnegie China. Outros especialistas, no entanto, sustentam que a liderança militar da China é suficiente e forte para resistir à substituição de alguns altos funcionários e salientam que o gigante asiático tem tido cuidado de operar abaixo do limiar da guerra.
China simulou ataque de precisão contra alvos importantes em Taiwan, foto BBC. E há os que acreditam ser pouco provável que os desaparecimentos tenham um impacto a longo prazo da estabilidade da liderança de Xi. Nenhum dos comandantes que foram atacados até agora faz parte do seu círculo íntimo, opina Neil Thomas, especialista em política de elite da China da Asia Society Política Institute, um think tank sediado em Nova Delhi, na Índia. O que a maioria dos observadores concorda é que esses incidentes evidenciam a falta de transparência do sistema chinês. Isso aumenta ainda mais as dúvidas sobre a continuidade da implementação das políticas e a credibilidade de qualquer promessa ou garantia de Chong.